Boa tarde a todos. Em nome de nossa presidente Ieda Porto, sob o lema 2022-2023, Imagine o Rotary, declaro aberta a nossa 10ª reunião ordinária virtual do período rotário. Sejam todos bem-vindos. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. Boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, 12 de setembro de 2022. No cronograma das áreas de enfoque de Rotary Internacional, o mês de setembro é dedicado à educação básica e à alfabetização. Na tribuna virtual, Ana Lúcia da Silva Teixeira, associada representativa desta unidade rotária classificação banco-gerente, ocupando neste período as funções de diretor de protocolo do clube, membro da equipe de protocolo do SERE e membro da equipe de protocolo da governadoria. Solicito a todos que registrem suas presenças no nosso bate-papo, colocando nome e função, se estiver ocupando cargo em equipes de governadoria, e que mantenham os microfones desligados enquanto não estiverem se pronunciando e que liguem suas câmeras, para que possamos interagir melhor vendo todos na telinha. Informamos que esta reunião está sendo gravada, transmitida ao vivo pelo Facebook e será publicada no Uniclube e YouTube. No período rotário 2022-2023, o Rotary Internacional tem como presidente a companheira Jennifer Jones, associada do Rotary Club Windsor-Roseland, Ontário, no Canadá, distrito 4.760. Como representante da presidente de Rotary Internacional, o diretor de RI, período 2021-2023, o companheiro Julio César Silva Santisteban Ojeda, associado do Rotary Club de El Rímac, Peru, distrito 4.455. Como governador distrital, Luiz Carlos Fávaro, associado do Rotary Club de Nova Iguaçu, e como GA em nossa unidade rotária, a companheira Amália Maria da Costa Sena, associada do Rotary Club de Rio de Janeiro, Tijuca. Estamos recebendo a companheira Verônica Stepanovez de Oliveira, espero que tenha sido pronunciado correto, associado do Rotary Club do Rio de Janeiro, distrito 4.571, delegada de Polícia Civil do Rio de Janeiro, para nos falar sobre um tema que envolve a todos nós: prevenção e combate à violência contra a mulher. Obrigada pelo convite, querida. A gente pode já começar? A Ingrid vai falar a nossa instrução rotária e depois eu vou falar o seu currículo. Tá ótimo. Então, vamos passar a instrução rotária de hoje. Na tribuna virtual, Ingrid Leal, Rotaract do Nova Iguaçu Leste e publicitária na Inovaro. Bom, a instrução rotária de hoje fala sobre educação básica e alfabetização, como a Ana falou, o enfoque do mês atual. Educação básica e alfabetização é uma das 6 áreas de enfoque do Rotary. Sabemos que a educação básica e a alfabetização são essenciais para reduzir a pobreza, melhorar a saúde, construir a autoestima, incentivar o desenvolvimento econômico e comunitário e promover a paz. Considerando os fatos, se todas as mulheres concluíssem
O ensino primário haveriam 66% menos mortes maternas. Uma criança nascida de uma mãe alfabetizada tem 50% mais chances de sobreviver após os 5 anos de idade. Se todos os estudantes de países de baixa renda deixassem a escola com habilidades básicas de leitura, cerca de 171 milhões de pessoas poderiam ser retiradas da pobreza, o que equivaleria a uma redução de 12% da pobreza do mundo. O mundo está avançado nessa área. De acordo com um relatório de progresso de 2014 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da Organização das Nações Unidas, as taxas de alfabetização entre adultos e jovens estão em ascensão e a lacuna de gênero na alfabetização tem diminuído, mas as necessidades globais continuam. 58 milhões de crianças atualmente estão fora da escola. Mesmo após 4 anos da escolaridade primária, 250 dessas crianças não são capazes de ler e escrever. Cerca de 781 milhões de adultos continuam analfabetos. E os Rotary Clubs de todo o mundo estão entrando em ação para melhorar essa área de educação básica e alfabetização de suas comunidades. Toda comunidade tem necessidade e oportunidades diferentes para gerir. Esse texto foi retirado do myrotary.org. Obrigada a todos pela atenção. Passemos à leitura do riquíssimo currículo da doutora Verônica. A doutora Verônica ingressou na Polícia Civil do Rio de Janeiro em 2002, hoje lotada na Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo trabalhado antes em 14 outras. Titularidades nas 70ª, 67, 135 e 142ª Delegacias de Polícia Civil, lotação diversa do órgão de origem. Operação Lei Seca, na Secretaria do Governo e Relações Institucionais, Segov, no cargo de Coordenadora Geral da Lei Seca, período janeiro a julho de 2019. Sua formação acadêmica foi no curso de Bacharelando de Direito em 1999 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio. Proferiu inúmeras palestras abordando os temas sobre a violência contra a mulher, sexual, física, psicológica, moral e patrimonial em diversas instituições, dentre elas subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, Centro de Instrução Almirante Alexandrino, Escola Superior de Advocacia e outros. Outros temas como Lei Seca, na base hidrográfica da Marinha de Niterói, mudança de comportamento na sociedade, Operação Lei Seca, no Centro de Instrução Almirante, injúria racial e outros temas pertinentes. Troféus, medalhas, títulos, moções, termo de reconhecimento por desempenho profissional e relevantes serviços prestados. Palestrante Verônica Oliveira, à tribuna virtual Libertância. Obrigada a todos os companheiros e companheiras que se fazem aqui presentes conosco. É muito importante a gente hoje estar discutindo esse tema que tem por base principalmente a família. Quando a gente fala da violência contra a mulher, uma agressão de gênero, a gente tem que estar se preocupando com o cenário macro dessa agressão. Porque quando uma mulher é agredida, toda a sociedade sofre com as consequências dessa violência. E a gente tem que começar a pontuar as causas dessa violência. O quadro que a mulher se enquadra na sociedade para justificar a origem de tal violência e não apenas tratarmos dos resultados, que é quando eles são levados à delegacia e às vezes geram procedimentos que culminam com prisão em flagrante do seu agressor. Então, a gente inicialmente tem que falar da origem da nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade machista de origem escravocrata, onde a mulher sempre foi objetificada. Quem aqui não lembra do dote? A gente
que é mais antigo, como diz minha mãe, a gente é daquela época que a mulher era dada para o marido mediante um pagamento. Então, ela saía do domínio do pai e passava para ser propriedade e posse do seu marido. Nós aqui sabemos o que é a legítima defesa da honra. Muitas mulheres foram mortas e, em pleno tribunal do júri, a justificativa dada pelo seu algoz era a defesa de uma honra. E o tribunal do júri, todos nós sabemos, é composto de pessoas, fazem parte da nossa sociedade. E muitos dos algozes, autores de crimes de feminicídio, foram absolvidos com essa justificativa, legítima defesa da honra. Então, quando a gente fala do papel que a mulher exerce na nossa sociedade, está aí exemplificado com esses institutos do dote da legítima defesa da honra, a objetificação da mulher. Se a gente voltar um pouco, nós vamos nos atentar para quando a mulher teve direito ao voto. Quando que a mulher foi dado o direito ao divórcio? O Estatuto da Mulher Casada, direitos em que a mulher deveria ser assegurada para ter uma vida digna, uma vida saudável, uma vida respeitosa dentro da nossa sociedade. Então, a partir daí, a gente discute, trata, previne e combate esse tipo de violência. Eu, enquanto delegada de polícia, ao longo desses 20 anos de carreira, eu fui lotada em diversas delegacias em todo o estado do Rio, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, interior, Baixada, lá na área de Itaocara, Pádua, também na área de Guapimirim, em toda a Zona Sul do Rio, também na Zona Norte, como na área do Jacaré, na área do Meia, na área da Tijuca. Então, em todos esses lugares, eu quero dizer aos senhores e senhoras que a violência doméstica e familiar, infelizmente, era um tema recorrente. Era um tema que acabava sendo levado para a delegacia para lá ser resolvido, se prendia ou não prendia um membro de uma família, um algoz de uma agressão física, psicológica, patrimonial, moral, sexual. E antes da Lei Maria da Penha, como era tratada a violência contra a mulher? Juizado especial criminal era um crime de menor potencial ofensivo. O resultado de uma agressão contra a mulher antes da Lei 11.340 de 2006, o agressor era punido com cesta básica, prestação pecuniária, uma prestação de serviços à comunidade, o que perpetuava a violência contra a mulher, dentro e fora do seu ambiente doméstico. E quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem que dar importância à delicadeza e sensibilidade que o tema merece, porque nós estamos falando de autores do fato, conhecidos, identificados, muitas vezes pai dos nossos filhos, integrantes da nossa família, pessoas conhecidas. É diferente de um ladrão que você tem o seu celular, o seu cartão, a sua carteira roubada e você não consegue identificar, porque você nunca viu aquele agressor. Você estava caminhando na rua com o seu celular, de repente alguém vem, mediante violência ou grave ameaça, te subtrai o celular. Tem uma dificuldade na identificação desse agressor. Agora, percebam, quando a gente fala de violência doméstica e familiar contra a mulher, o seu algoz pode ser seu marido, companheiro, seu tio, seu primo, seu filho, pessoas do seu convívio. Então, nós temos que, primeiro de tudo, ter empatia, um olhar atento, um olhar cauteloso e um olhar preocupado com aquela vítima que adentra uma delegacia de polícia para tratar de um tema tão delicado, que envolve sua vida íntima, sua vida privada, que por muitas vezes ela demora até a se manifestar em sede policial por uma série de questões pessoais, porque, volto a frisar, estamos tratando de autores de crimes conhecidos, de membros da nossa família. Só que a gente precisa tratar, a gente precisa informar as mulheres dos seus direitos. Então, vamos lá. Com a Lei 11.340, a lei que teve o nome de Maria da Penha, por conta da história de vida que essa mulher teve ao ser gravemente ferida por seu companheiro em 1983, demorou 19 anos para que o seu autor fosse punido. Ela pleiteou essa injustiça na OEA, na Comissão de Direitos Humanos da OEA.
E foi verificado realmente que o Brasil, signatário de uma série de tratados internacionais de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, não estava atendendo adequadamente a esse enfrentamento. Por isso veio a Lei 11.340, em resposta à identificação dessa falha no atendimento e no enfrentamento desse tipo de violência contra a mulher. Depois de 2006, essa lei ela sofreu e vem sofrendo até hoje alterações por conta da evolução da nossa sociedade. Eu aqui posso citar exemplos rápidos, como a violência psicológica contra a mulher, que se tornou crime apenas em 2021. O artigo 147-B do Código Penal define hoje o crime de violência psicológica, que até então não era tipificado como crime. Temos o stalking, que é o crime de perseguição ameaçadora, que também foi tipificado como crime apenas em 2021, e várias outras medidas protetivas de urgência que há pouco tempo, há poucos anos, se tornaram medidas de enfrentamento desse tipo de violência. Essa violência contra a mulher é uma violência de gênero. Atenta à mulher por ser a mulher no ambiente doméstico e familiar um ser vulnerável, frágil em relação ao homem. Por isso, merece uma proteção para que ambos fiquem em igualdade substancial. A igualdade material prevista na nossa Constituição. Todos somos iguais em direitos e deveres, mas na violência doméstica e familiar, a vulnerabilidade com que a mulher se enquadra, ela precisa ser amparada. Por isso que veio a Lei 11.340. Essa lei é uma lei que tem uma natureza protetiva e assistencial à mulher, principalmente no tocante às medidas protetivas de urgência, que são medidas que visam proteger a integridade física e psicológica da mulher e o seu patrimônio. Só que para isso a gente precisa dizer quais são os tipos de violência que essa lei trata. Violências que muitas vezes as mulheres não sabem que sofrem, porque não sabem que são violências, porque acham que faz parte do matrimônio, do casamento, da união estável, no ambiente doméstico, familiar e na relação íntima de afeto. Então vamos lá. Vamos citar alguns exemplos desses 5 tipos de violência que estão mencionados na Lei 11.340. A violência que todos nós identificamos de pronto é a violência física, porque é aquela que deixa a marca. O tapa, o beliscão, uma agressão física que faça com que seja tapas, chutes, pontapés, espancamentos, enforcamento. Isso nós temos na nossa mente de pronto como identificar ser uma agressão física. Só que existem outros tipos de agressão, como, por exemplo, a agressão moral, que é quando uma mulher é injuriada, difamada ou caluniada dentro e fora da sua casa, pelo seu companheiro, marido, tio, primo, irmão, pai. Temos a violência psicológica, que agora é crime, como eu falei há pouco. Violência psicológica é aquela que causa um dano emocional, aflige a saúde psicológica da mulher, o seu autodesenvolvimento, a sua plena determinação, através de ameaças, constrangimentos, limitação do direito de ir e vir, manipulação, chantagem, insulto, perseguição, vigilância constante. A lei define uma série de condutas praticadas pelo autor do crime de violência psicológica que abala a autonomia da mulher, que cria na sua saúde psicológica um abalo tamanho que faz com que a mulher perca a sua plenitude física e mental. Temos a violência patrimonial, que muitas mulheres não identificam também ser caso de violência. Todos os bens, objetos, pertences da vítima, da mulher, quando são subtraídos, destruídos, desviados pelo autor, quer seja ele marido, companheiro, é crime de violência patrimonial. Um exemplo típico, numa discussão, numa briga, o autor pega o celular da vítima, pega um relógio da vítima e quebra. Pega o quadro que está na sala, pega uma ornamentação no quarto do casal e quebra. Isso é uma violência patrimonial. Tem mulheres que não identificam isso como crime porque elas chegam na delegacia e falam que elas não sofreram agressão, porque elas identificam que a agressão é só quando é no corpo delas. Então, isso é importante a gente estar aqui esclarecendo. Violência patrimonial é crime, é dano. Dano que é causado por aquele que convive com você, e você tem que identificar isso. Ainda que, por exemplo, o celular tenha sido dado de presente pelo autor do fato. Relógio, roupa rasgada, bens, pertences pessoais da vítima que são destruídos.
isso é dano, isso é crime, isso não pode ocorrer dentro do ambiente doméstico e familiar. E, pasmem, violência sexual. Quando uma mulher é constrangida, ameaçada, forçada a manter relação sexual com o seu companheiro, marido, namorado, sem que ela queira, isso é violência sexual, isso é estupro marital, que tem até aumento de pena no Código Penal. Uma mulher ela não pode ser obrigada a casar, obrigada a se separar, obrigada a ter filho, obrigada a parar de usar métodos contraceptivos. Ela não pode ser obrigada a participar, presenciar, assistir cenas de sexo que a constranjam ou praticar atos sexuais que a constranjam ou que causam dor. Isso tudo, pessoal, está na lei. Ela exemplifica. A Lei 11.340, ela é muito fácil de entendimento, porque ela exemplifica condutas que caracterizam violências contra a mulher nesses 3 tipos de ambiente: doméstico, familiar e relação íntima de afeto. Quem pode praticar esse tipo de crime? Tanto o homem quanto a mulher, porque a lei trata dos relacionamentos homoafetivos femininos. Não há discriminação na lei. Se não há discriminação na lei, o tratamento tem que ser isonômico na delegacia de polícia. Passado isso, a gente tem que falar do feminicídio. O feminicídio é uma consequência e uma triste realidade quando as mulheres não identificam que são vítimas desse tipo de violência. O ciclo da violência, que é formado por 3 fases, quando não identificado pela vítima, pode gerar um feminicídio. Houve um aumento da violência doméstica e familiar comparado de janeiro a maio desse ano em relação a todo o ano passado, um aumento de 20%. A gente tem que tratar desse tema com muita seriedade, muita cautela, mas também de forma a informar os direitos que as mulheres têm quando são vítimas desse tipo de violência. No ciclo da violência, a primeira fase é a fase da tensão. É aquela expressão muito utilizada. A mulher vive pisando em ovos no relacionamento. Todo comportamento que a mulher tem, ela para e pensa se aquilo vai gerar uma discussão no relacionamento, porque ela ouve que ela é a responsável pelo insucesso da relação. Ela é a causadora de uma série de discussões naquela relação, uma série de mal-estar naquela relação. Ela, de tanto ouvir dia após dia que ela é a causadora de todo o mal e o insucesso daquela relação, ela passa a não ter autodeterminação suficiente, plenitude mental para a tomada de decisão. Então, ela vive pisando em ovos. Só que isso vai gerando na mulher uma angústia, um sofrimento, uma anulação social, uma tristeza profunda, uma depressão, uma melancolia tal que chega um momento em que a mulher quer conversar com o seu companheiro sobre a relação. E é quando a gente vê a segunda fase desse ciclo da violência, que é a fase da explosão, onde ocorre aquela agressão física. Nesse momento, a mulher ela toma uma atitude, ela procura a delegacia de polícia ou até sai de casa com os filhos menores. Quando ela procura a delegacia e ela toma coragem para fazer o registro de ocorrência, ela se sente protegida pelo Estado, porque ela sai de lá com medida protetiva de urgência, protegendo a sua integridade física, psicológica e patrimonial. Só que aí, passa-se 2, 3 meses, o que acontece? A terceira fase do ciclo, a fase da lua de mel, a fase em que o marido fala que está tudo bom, fala que ela nunca esteve tão bonita, que ela nunca fez uma comida tão gostosa, ele abre a porta do carro, puxa a cadeira para ela se sentar, mostrando-se ser a pessoa que reconhece que tudo aquilo que aconteceu tinha sido culpa dele e não daquela vítima. Ele tenta mostrar uma realidade para que a mulher vá na delegacia e retire a queixa. E ele consegue. Muitas vezes as mulheres vão na delegacia e pedem para que aquele processo não siga, que aquele inquérito policial não continue na sua investigação, que não haja a denúncia do Ministério Público, porque ela quer que aquilo acabe naquele momento. Porque ela disse que deu resultado, que a ida dela na delegacia fez com que o autor do fato reconhecesse as falhas cometidas e ela quer dar uma segunda chance. Aí é que está a grande preocupação. Isso não vai mudar. Esse comportamento do autor do fato, ele não muda. Isso é um perfil. As pessoas, elas não mudam, elas são o que são. As mulheres, elas têm que entender que elas não são salvadoras de um casamento. Elas não têm obrigação de manter um casamento. Elas têm obrigação de se manterem vivas e saudáveis mental e fisicamente.
É isso que a gente tenta, com essas nossas conversas sobre violência, prevenção e enfrentamento, mostrar para as mulheres que o ciclo da violência existe, ele tem que ser rompido. E muitas das causas que levam as mulheres a não irem à delegacia denunciar são dependência psicológica do relacionamento, dependência financeira. As mulheres não estão trabalhando, elas são donas do lar e ficam com a sua autonomia financeira dependente do seu provedor, do marido, do companheiro que vai trabalhar fora de casa, enquanto ela permanece em casa com as crianças. Isso e a insegurança de uma impunidade do autor diante de um processo demorado, a falta de apoio da família, que muitas vítimas relatam na delegacia que não tem apoio familiar, não tem para onde ir, não tem como trabalhar porque não trabalham, não tem autonomia financeira. Então, são uma série de fatores que levam as mulheres a não denunciar. Só que nós, através desse trabalho que fazemos, nós mostramos que a mulher tem que se libertar do seu agressor. A gente cita um exemplo muito importante, que é quando a gente viaja de avião. Quando a gente viaja de avião, antes do avião decolar, a gente não recebe aquelas instruções de segurança, caso haja necessidade, caso haja algum problema no avião. Quando caem as máscaras de emergência, as máscaras que vão nos auxiliar a respirar, quem é a primeira pessoa que a gente tem que colocar máscara? É em nós mesmos. A gente primeiro coloca a máscara em nós para depois a gente colocar naquele que precisa de auxílio, precisa de ajuda. Então, a gente tem que se valorizar. A gente tem que ter empatia, mas também tem que informar as mulheres do perigo de manter-se num relacionamento tóxico e abusivo. Por quê? As consequências não são só físicas, mas também são consequências mentais. Porque, como eu falei anteriormente, existe uma situação em que as mulheres elas ficam deprimidas, passam a tomar remédios controlados para dormir, têm ansiedade, depressão, tristeza profunda, estresse pós-traumático, anulação social e um sentimento de vazio. As mulheres não se sentem mais completas, elas se sentem incapazes de tomar decisões, de sair da rua. Imaginem essas mulheres, porque, vejam, pessoal, a violência contra a mulher ela é democrática, ela não atinge só as mulheres menos favorecidas, ela atinge a todas, independentemente de cor, idade, raça, orientação sexual, orientação religiosa, nível educacional, então, e classe social. Então, as mulheres que trabalham e que não trabalham, as mais favorecidas e menos favorecidas, a violência ela é democrática. Então, quando a gente fala para uma mulher da gravidade dessa violência e que medidas têm que ser tomadas, medidas que resguardem a sua integridade física e mental. Porque a violência psicológica, que se tornou crime agora em 2021, é uma das maiores violências que atingem as mulheres dentro de casa. São violências através de palavras, de gestos, de ameaças, de constrangimentos. Eu trouxe aqui a lei que tipificou o crime de violência psicológica, e eu vou ler para vocês exatamente como é dito. Crime de violência psicológica contra a mulher, prestem atenção. Causar dano emocional à mulher que prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento, que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, através de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. A pena para esse crime é reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se o fato não constituir crime mais grave. Vocês perceberam as palavras que são usadas para essa tipificação de crime? Humilhação, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, isolamento, chantagem e insulto. Isso não deixa a marca física, mas e a marca na alma? E a marca que faz com que a mulher não consiga nem trabalhar, nem raciocinar, nem tomar decisões importantes no seu laboral, no seu ambiente de trabalho. Então, a violência psicológica a gente tem que tratar com muita seriedade, com muita empatia, porque ela ocorre de uma maneira muito forte
E quando a mulher é vítima desse tipo de violência, muitas perguntam, mas como eu provo, doutora? Já que a senhora está dizendo que a violência física deixa a marca, se a psicológica não deixa a marca visível, como é que eu provo na delegacia? Eu chego na delegacia e falo que eu sou constantemente humilhada pelo meu marido, às vezes eu não vou ser bem atendida por um policial que não vai ter esse entendimento, essa empatia. Ué, vamos lá. O que todo mundo tem hoje? Celular. Grave conversas, faça áudios, grave vídeos. Nós temos testemunhas, vizinhos, parentes que conhecem a nossa vida, sabem os problemas do nosso casamento, porque nós temos aquele amigo de infância, aquele parente mais próximo, mais chegado, um colega de trabalho, um membro da igreja que a gente desabafa, que a gente conta nossos problemas. Eles são nossas testemunhas. Ah, doutora, mas ele não quer, nunca ninguém quer se meter em briga de marido e mulher. Então, volto a frisar, começa a guardar prints de telas de conversa, onde você é ofendida, humilhada, ridicularizada, aquelas 40 ligações não atendidas, aquele controle excessivo que muitas mulheres acham que é preocupação, é amor, é carinho, é atenção. Não, não é controle excessivo. Controle, poder e domínio é o que um homem, num relacionamento abusivo, quer daquela mulher, daquela vítima. Poder, controle e domínio. Ele quer acabar com sua autoestima, seu pleno desenvolvimento, a sua autodeterminação, a sua saúde psicológica, a sua saúde mental. É isso que esse homem quer fazer com você. E a mulher ela tem que entender que vive esse problema. Ela tem que ter coragem de romper esse ciclo, porque esse ciclo, se não for rompido, gera sequelas emocionais e psicológicas seríssimas para a saúde da mulher. Nós estamos aqui falando de uma saúde que não é só física, é a saúde mental, que repercute em uma série de outros segmentos na vida daquela mulher, como ser humano, como cidadã. Nós estamos falando aqui da dignidade da pessoa humana, do direito que nós temos garantido pela Constituição de viver, um direito básico, um direito à vida, um direito à liberdade, o direito de livre pensamento, de ir e vir. Muitas mulheres são casadas, mas são aprisionadas num casamento de 5, 10, 15, 20 anos, porque não encontram apoio em casa, não encontram apoio dentro da sua própria família. E quando, infelizmente, querem romper esse ciclo e vão procurar a delegacia, não encontram apoio lá também. Por quê? Porque é uma violência psicológica de 30 anos, sendo humilhada, ridicularizada, todo dia escutando que nada do que ela faz é bom, que ela precisa malhar, que ela precisa cuidar da sua estética, que ela precisa cuidar do seu cabelo, da sua unha, e quando cuida, é recriminada. Quando se veste bem, se pergunta, por que essa roupa? Vai para onde? Isso não é coisa de mulher casada. Muitas mulheres escutam isso ao longo de uma vida. Muitas mulheres são tolhidas, limitadas no seu direito de ir e vir, no seu direito de pensar. Então, a gente está aqui para dizer para você que está nos assistindo, isso é crime, isso não faz parte do casamento, você não tem que passar por isso. Você não merece isso. Seus filhos não merecem isso. Pessoal, uma coisa que é muito importante, que eu escuto, enquanto o pai e a mãe estão ali brigando, os filhos estão ali assistindo. Você sabe como é que fica a cabeça de uma criança quando vê pai e mãe brigando constantemente dentro de casa? Para uma criança, aquilo é normal. A violência se torna normal, corriqueira, porque ela vive aquilo todo dia. Tem crianças que veem a mãe apanhando. E a mãe continua naquela relação, por várias razões que eu já citei, na cabeça daquela criança. Como é que ela desenvolve-se como adulta? Existe alienação parental dentro da nossa própria casa. Vou dar um exemplo para os senhores. Sabe quando a gente resolve sair e a mulher demora um pouco mais a se arrumar? Porque ela se maqueia, ela quer cuidar do cabelo, ela quer cuidar de uma série de situações, e o marido está com o filho na sala, cobrando o horário. De tanto que ele cobra o filho, nós vamos chegar tarde no cinema, a sua mãe vai se atrasar, a gente não vai ter tempo nem de comprar pipoca. A criança já é estimulada por um dos genitores a falar mal do outro genitor. Então, aquela criança vai lá, estimulada pelo pai, a cobrar, mãe, vamos lá, vamos demorar, vamos sair que horas? E a mãe tem que sair obedecendo o comentário do filho. Isso já é alienação parental, pessoal.
você já está criando uma imagem negativa de um dos genitores para aquela criança. Isso tudo faz parte do ambiente doméstico familiar. Isso tudo faz parte da família. Família, base da sociedade. Uma família destruída, uma sociedade destruída. Então, a nossa preocupação enquanto delegada, enquanto mulher, enquanto membro de uma sociedade, é cuidar para que a nossa família permaneça estruturada, saudável. Só que, para isso, a gente tem que informar as mulheres e aos homens como se comportar. Para isso, foi falado pela nossa companheira no início da importância da educação. Precisamos educar os nossos filhos de maneira correta a tratar homens e mulheres. As mulheres não podem ser vistas como empregadas, como aquela que tem que fazer a comida, limpar a casa, fazer a cama, limpar o banheiro. Obrigações do lar não são só de meninas, são também de meninos, porque a casa ela é composta de homens e mulheres. Tarefas domésticas não são feitas só para serem cumpridas pelas mulheres. Mas isso começa-se pela educação. A gente tem que saber educar meninos e meninas para que eles sejam adultos responsáveis. Porque senão isso tudo vai parar na delegacia, já para a delegacia cuidar apenas dos resultados, enquanto as causas daquela deficiência vai continuar a existir. Quando a mulher chega na delegacia de polícia, vítima de um crime de violência doméstica e familiar, é ofertado a ela medida protetiva de urgência. A mulher não precisa estar acompanhada do advogado para pleitear em sede policial as medidas protetivas de urgência. A própria lei diz que não é necessário o acompanhamento de um advogado, mas é recomendado. Porque vocês imaginem o abalo emocional em que a mulher chega na delegacia para ter que relatar uma série de particularidades, peculiaridades da sua vida privada. Exemplo, existe uma medida protetiva que ela tem que informar em sede policial se o autor do fato tem ou não arma em casa, arma de fogo, para a gente poder retirar aquela arma de lá de dentro de casa para assegurar a sua integridade física. Se ela não fala, porque ela está abalada emocionalmente com todo aquele episódio que ela está tentando narrar para um estranho, um policial, pela primeira vez, se ela não narra que dentro da sua residência existe uma arma de fogo, como protegê-la totalmente? Ela precisa dizer mais. Ela precisa dizer se ela quer separação de corpos, se ela quer pensão alimentícia. E várias medidas existem. As mais conhecidas são aquelas medidas que impõem um afastamento do autor da vítima. Proibição de contato. Proibição de frequentar lugares em que a vítima frequenta, como bares, academias. Proibição de telefonemas, de contato. Quando a gente fala contato, não é só contato físico, contato virtual, zap, e-mail, utilizar interposta pessoa para perturbar o psicológico da vítima. Então, existe aqui na lei, que eu também trouxe, alguns exemplos de medidas protetivas. Afastamento do lar, proibição de aproximação da ofendida, contato com a ofendida, frequentar lugares. E duas medidas são muito importantes. Comparecimento do agressor a programas de reeducação e recuperação. Se o autor não comparece, ele é preso em flagrante. Se o autor não cumpre medida protetiva, existe o crime de descumprimento de medida protetiva, detenção de 3 meses a 2 anos, inafiançável em sede policial, fiança só em juízo. Outra medida protetiva, acompanhamento psicossocial do agressor a atendimento individual ou atendimento em grupo. Psicossocial, aqueles grupos reflexivos de homens. Os homens têm que saber que o que eles estão fazendo contra as mulheres é crime. Muitos homens não sabem que não podem agredir as mulheres. Pasmem, porque eles acham que a mulher é sua posse, propriedade, sua coisa. Lembra? Objetificação da mulher. Lembra do dote, da legítima defesa da honra? Então, muitos homens acham normal. Não, eu gritei com ela porque ela não esquentou o feijão direito, por isso que ela escutou um chamamento mais ofensivo da minha parte. Ela é minha mulher. Olha o pronome possessivo. A gente tem que se preocupar, a gente tem que se atentar a isso. E existem também medidas protetivas que visam a integridade da mulher, permitem que a mulher saia de casa e não perca o direito
aos alimentos, direito de ficar com os filhos, direito de pensão, se for o caso. Porque antigamente, até os homens, quando falavam, minha mulher me abandonou, saiu de casa com as crianças, iam na delegacia fazer registro de ocorrência, abandono do lar. Sabe por que os homens iam na delegacia fazer esse registro? Para lá na hora da justiça falar, não, ela que me abandonou, então eu tenho que pagar a pensão para ela. Só que ninguém sabe por que a mulher saiu correndo com os filhos, só com a roupa do corpo. Então, a gente tem que ter essa empatia. Ninguém sabe o que acontece dentro de quatro paredes. E a gente tem que dar valor à palavra da vítima, porque muitos crimes acontecem dentro de quatro paredes que só tem o autor e a vítima. E, às vezes, acontece crime de violência psicológica em que não há agressão física, a olho nu, mas é aquela que eu falei, que a mulher sofre há anos, que abala a sua autoestima a tal ponto que ela não se reconhece ao se olhar no espelho. Isso é muito sério, isso é muito grave e isso é corriqueiro. Isso não é uma vez ou outra. Quem aqui nunca ouviu de um parente, de uma amiga que sofre violência psicológica? Quem aqui não conhece um caso? Quem aqui já não sofreu isso? Então, a gente está falando de assuntos muito delicados. A mulher, ela pode, numa medida protetiva de urgência, pedir a separação de corpos, pedir o afastamento do lar, pedir a recondução do lar e a saída do agressor, mesmo que o imóvel seja dele. E mais, se tiver filho menor, existe uma medida protetiva muito importante. Matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica, mais próxima do domicílio, ou a sua transferência independentemente de vaga. Existe uma série de medidas que protegem o patrimônio pessoal e o patrimônio do casal. Por exemplo, a restituição dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor ou ofendida. Suspensão das procurações, que a mulher casada, às vezes, passa uma procuração para o marido para ele resolver tudo em relação aos bens do casal. Se ela informa isso na delegacia quando foi vítima de agressão, aquela procuração ela é suspensa. Proibição temporária de celebração de contrato de compra, de venda, de locação de propriedade comum. Porque imagina, a mulher sofre uma violência, mas ela tem um imóvel em comum com o autor do fato. Ele vai lá e vende o imóvel, aluga o imóvel sem o conhecimento dela. Ela tem que informar que tem imóveis em comum. Porque vai ser proibido temporariamente a celebração de qualquer tipo de contrato envolvendo esse imóvel, esse bem, salvo autorização do juiz. Então, existem medidas que protegem o patrimônio da ofendida, não apenas a sua integridade física e psicológica. A importância dessa Lei 11.340 é enorme para nós mulheres, porque nos faz resgatar a nossa dignidade, principalmente a preservação da nossa integridade física e mental. Devido a essas consequências que eu já falei há pouco, do que acontece com as mulheres. E como eu já disse, como provar isso em delegacia, cabe-me agora dizer como denunciar. O mais importante, se você estiver vivenciando ou sabendo de algo flagrancial, algo acontecendo naquele momento, você disca 190, ou não é situação flagrancial, mas você quer denunciar uma violência doméstica familiar contra a mulher que você sabe, mas você não quer aparecer, 180, ou Disque Denúncia, 2253-1177. Temos o 129, que é o Disque Defensoria Pública, 127, Ministério Público, 191, Polícia Rodoviária Federal, 197, Polícia Civil, temos as delegacias distritais, temos as delegacias especiais de atendimento à mulher, e agora temos a inovação, que é o aplicativo Maria da Penha Virtual. Você pode baixar ele no seu aparelho. Você pode pedir medida protetiva dentro de casa sem precisar sair de casa. A medida protetiva você pede pelo seu celular, você pode, inclusive, incluir áudios, documentos, laudos, boletim de atendimento médico, tudo por esse aplicativo, Maria da Penha Virtual. Em 24 horas o juiz toma conhecimento dessa medida e em 24 horas ele decide. Então, a mulher, além daquela época da campanha do Sinal Vermelho, na época da pandemia, que houve um aumento dos casos de violência doméstica familiar em razão do isolamento forçado, a convivência forçada, houve um aumento de violência doméstica.
Porque uma coisa, pessoal, é a gente estar casado, a gente conviver com uma pessoa e cada um trabalhar, ainda que seja dentro de casa ou fora, e só se ver ou de manhã ou à noite. Na pandemia eram 24 horas, 7 dias na semana. E a pandemia não foi 1, 2 meses, foram quase 2 anos. Então, nós estamos aqui para dizer que precisamos tomar conhecimento de todas as informações relativas a crime de violência psicológica, violência doméstica e familiar contra a mulher. Todas as suas formas, todas as suas modalidades. Violência moral, psicológica, patrimonial, física e sexual. Precisamos informar as mulheres que elas têm direitos das medidas protetivas de urgência. Precisamos dizer que existe o crime de descumprimento de medida protetiva. Crime de violência psicológica é agora tipificado no Código Penal, assim como perseguição ameaçadora. Muitas mulheres que têm os seus relacionamentos terminados têm os seus algozes que não aceitam o final da relação e as perseguem. Só que perseguem pelas redes sociais, pelo celular e perseguem fisicamente, indo atrás, literalmente, perseguição. Só que sem ameaçar, sem constranger, simplesmente perseguindo. Se não houvesse esse crime, as mulheres, quando iam na delegacia, era muito difícil a gente poder tipificar. Por quê? Tinham mulheres que relatavam, eu vou citar exemplos. Os autores de violência doméstica e familiar conhecem a rotina das mulheres, conhecem aonde trabalham, aonde as crianças estudam, aonde se compra o pão, aonde se malha, aonde se vai ao salão de beleza, aonde se toma um chopp com as amigas, qual o cinema que ela frequenta. E muitas iam na delegacia e falavam: doutora, eu terminei meu relacionamento há 6 meses. O meu namorado, o meu ex-marido, o meu ex-companheiro não aceita a relação. Aonde quer que eu vá, eu sei que ele está ali me olhando. Eu vejo, eu tiro foto, aqui ele me perseguindo, aqui ele encostado na árvore, aqui ele esperando o ponto de ônibus junto comigo, só que ele não pega o mesmo ônibus que eu para ir para o trabalho, mas ele está sempre ali me perseguindo. Mas ele fala com você... Ele te ameaça? Ele te constrange? Não. Como tipificar uma... Ele te injuria? Ele grita com você? Ele fala algum estador? 147A. A mulher tem como se defender. O que a gente cria aqui com essa conversa é dizer para todas nós, mulheres, e os homens que nos acompanham, que não podemos permitir, não podemos perpetuar com essa violência. Precisamos dar um basta à violência contra a mulher. Precisamos dar um basta à violência de gênero. Precisamos viver uma sociedade justa, equilibrada, uma sociedade saudável em que todos se respeitem. E é assim que eu finalizo a minha palestra, agradecendo imensamente o convite. É um tema importante da gente estar conversando, é um tema em que eu me coloco à disposição sempre que eu sou convidada. Sempre que eu sou convidada, é um prazer enorme estar podendo dividir as dores e as angústias das mulheres. Porque só quem sofre uma violência sabe entender o que é uma violência. Infelizmente, a gente, ao longo de 20 anos, conviveu com muitas, escutou muitas histórias, e muitas não terminaram bem. Então, a gente não quer que isso continue. A gente procura, através do nosso trabalho, não só como delegada, como servidora pública, mas como cidadã, fazer o bem, tentar levar a informação a todos que precisam dela, porque informação é poder. Mas, mais do que isso, a gente procura defender com que a família ela saiba identificar o problema e buscar ajuda. Terapia de casal, pessoal, não é vergonha. Tratamento psicológico não é vergonha. Vergonha é você dormir toda noite chorando. Vergonha é você não ter com quem dividir uma angústia. E uma angústia que podia ser evitada. E a gente está aqui para isso, para estender a mão, para saber ouvir. E para saber dizer a você, mulher, que isso tem solução, que você não está sozinha, que só é preciso dar o primeiro passo. É o mais difícil, é o primeiro passo, mas que você tenha coragem de dar, não só por você, mas principalmente por você. Porque é você cuidando de si que você vai começar a se valorizar, a se amar e a poder gostar dos que estão ao seu redor. Muito obrigada, eu espero que todos tenham gostado e eu estou aberta para responder a qualquer dúvida, qualquer pergunta que queiram fazer.
Obrigada, querida, pelo convite. Um beijo, Ana Lúcia. Imagina, imagina, em nome da nossa presidente, em nome do nosso clube, muito obrigada por suas palavras tão esclarecedoras. Eu fiquei muito emocionada, muito emocionada. Nesse momento, nós abrimos espaço para quem quiser perguntar, e já tem aqui algumas mãozinhas levantadas. A primeira é do nosso companheiro do Rotary Clube Rio Comprido, Carlos Arduin, e depois a mãozinha do João Gabriel, que eu acho que é seu convidado, né? Verdade. Pode falar, companheiro Arduin. Abre seu microfone. Arduin, seu microfone está fechado. Arduin. E agora? Agora Está conseguindo sim. ouvir? Agora sim, agora sim. Opa! Antes de mais nada, parabéns à doutora sobre a brilhante palestra. Eu acho, inclusive, que deveria ser feitas mais palestras desse tipo, principalmente em comunidades, em diversas associações. A palestra é fantástica. E uma coincidência, eu acho que eu conheço a doutora, né? Nós já tivemos juntos um casamento da filha da Márcia Gaspar Pita Arduin, que também trabalhou como colega sua na Corregedoria de Polícia Civil no Rio de Janeiro. Eu acho que nós já tivemos juntos, inclusive conversando lá no Forte Santa Cruz. Pode ser que eu me engane, mas eu já lhe conheci. Então, foi uma grata coincidência. A minha pergunta, doutora, é sobre o que você acha. Eu tenho a percepção que a violência aumentou muito, né? Eu não sei o que você acha, se seria a muita divulgação de eventos de feminicídio, de agressões, né? Hoje a gente acha que está com uma média de uma por dia sendo assassinada ou agredida, né? Você não acha que essa divulgação excessiva da mídia poderia ser responsável por esse aumento de casos de feminicídio? Qual é a sua opinião sobre isso? Será que é impressão minha? Não, é porque o que acontece? A violência ela sempre existiu, só que ela não era divulgada. E agora ela é divulgada. Existem pesquisas que são feitas de fácil acesso a todos, como, por exemplo, o ISP, o Instituto de Segurança Pública, ele faz pesquisas comparativas dos anos do aumento de feminicídio, que tipos de violência aumentou, se houve um aumento na época da pandemia, de que tipo de violência. Então, a gente está falando de conscientização. As mulheres elas estão mais conscientes do que é a violência. E o que eu vejo é que as mulheres estão tendo coragem de dizer, porque o que antes a gente tinha era uma timidez no falar, com medo das retaliações da sociedade para aquela mulher, que levava a sua vida íntima a público, ao denunciar um fato na delegacia de polícia, principalmente nas mulheres de classe alta. As mulheres de classe alta, elas não denunciam da mesma forma que as mulheres de classe média e média baixa. Por quê? Porque elas se sentem envergonhadas e acanhadas diante da sociedade, porque é muito difícil para uma mulher com autonomia financeira, que se autossustenta, que é independente, de entender a dependência psicológica que a faz ser vítima desse tipo de violência. Porque quando você participa de uma discussão de marido e mulher, a primeira discussão já não é levada na delegacia, já não se termina um relacionamento na primeira discussão. Os ânimos acalorados, todo mundo acha que é tudo normal, faz parte, foi só uma briga, foi porque ele bebeu, foi porque ele não foi promovido, foi porque o time dele perdeu, foi porque ele brigou na escola, o filho, foi porque ele teve uma discussão na academia, uma discussão no trabalho. A gente costuma dar muita desculpa. E os anos passam, o relacionamento passa, e as discussões acontecem, e se desculpa a discussão com fundamento em situações que a gente cria
para botar aquela poeira em cima da situação e não ver a realidade. Porque a realidade dói. Uma mulher que é casada há 5, 10, 15, 20 anos, que passa a vida num casamento, depois de tantos anos dizer, eu fui vítima de violência psicológica, mas só uma vez? Quantos anos aquela mulher aguentou aquela situação? Então as pessoas acham que é normal. Mas agora que ela resolveu falar, aguentou 10 anos. O que é agora? O que ela fez para agora ela querer denunciar? Então, a mulher era revitimizada. Ela tem que, quando vai na delegacia dizer que ela é vítima, ela tem que provar que ela é vítima. Ela tem que ficar se justificando, porque tem pessoas que não têm qualificação e capacitação para ouvir um relato de uma vítima de violência. Pergunta, mas você estava com que roupa? Você acha que não deveria ter sido chamada a atenção? Olha a roupa que você estava usando. Quer dizer, são situações que a mulher escuta toda uma vida por conta da sociedade machista, estruturalmente falando, que a gente tem. Então, quando a gente vê hoje uma lei que é a terceira melhor lei do mundo, com um país que é o quinto que mais mata a mulher, pelo simples fato de ser mulher, a gente se pergunta, poxa, mas se a gente está com uma das melhores leis, por que as pessoas não obedecem? Porque o ser humano não tem educação. A nossa educação ela está muito falha no trato interpessoal. A mulher ela tem que deixar de ser vista como aquela pessoa que foi colocada numa caixa, que ela só pode fazer aquilo que foi definido pela sociedade. A mulher, quando ela quer dar um passo fora daquela caixa, ela é vitimizada, ela é culpabilizada. E na violência doméstica, muito se vê relatos de mulheres que sofrem porque querem competir com os maridos em relação de trabalho. Tem homem que não aceita que a mulher ganhe mais. Então, são situações que, quando você trabalha numa delegacia, você pergunta, mas vem cá, qual é a origem disso? As mulheres ficam com vergonha de falar, porque são causas as mais banais possíveis. É porque ela ganha mais, é porque ela chama atenção quando anda na rua, é porque ela ri alto. São situações que, quando você coloca no papel, você não acredita que aquilo está acontecendo. Que você vê uma mulher desfigurada na sua frente. Não só esse desfigurar não é fisicamente, não. O abalo emocional é tamanho naquela mulher que a saúde psicológica dela está totalmente transtornada. Então, isso você vê como isso afeta o ser humano, afeta aquela mulher. E é isso que eu falei. Quando afeta a mulher, afeta a família. E a família é a estrutura da sociedade, por isso que a sociedade está doente. Então, eu quero crer que não é que esteja aumentando o número de casos. As pessoas estão tomando consciência de que temos que enfrentar. O enfrentamento vem a partir da denúncia. Se a gente não denuncia, a gente não enfrenta. A gente continua colocando debaixo do tapete. E não é isso que a gente quer. Muito bom. João, pode falar. Pode abrir seu microfone. Não, boa tarde, doutora Verônica. Só para dizer que eu estava aqui presente. Parabéns pela palestra aí. Obrigada, querido. Desculpa pelo atraso aí, mas cheguei. Eu tive que resolver umas coisas, tá? Obrigada, João. Você sempre Parabéns muito mesmo. atencioso. Você merece aí, tá? Fica aqui meu voto simbólico aqui para deputada estadual. Infelizmente não vou poder votar, mas tá. Beijos. Acredito que não vejo mais nenhuma pergunta aqui no nosso... Oi, Ana, eu sim, governador. Eu deixei no chat, eu vi agora. Como não teve mais perguntas, não tem mais ninguém, então eu gostaria de parabenizar a Verônica, maravilha de palestra e tudo mais. E no chat, Verônica, eu pedi para que você passasse para a nossa querida amiga Zélia os contatos, telefone e todas aquelas situações que você nos as redes sociais. E para que facilite mais para a gente passar isso para os outros. Porque o importante é você divulgar isso. Então, se você puder passar para a Zélia, ela vai nos passar para todos, e ela me passa por Zap, por e-mail, qualquer coisa, e eu te agradeço muito. Parabéns mesmo. Foi que bom excelente, que vocês gostaram. excelente. Que bom.
Hoje nós ficamos com medo no início da reunião, mas se tornou uma super reunião. Parabéns. E a palestra fez com que nós nos gratificássemos demais. Muito Um abraço e obrigada, que obrigado. bom. Tchau. Parabéns mesmo, que palestra. Uma aula, como sempre. Zélia, quer colocar alguma coisa? Quero dizer para a Verônica, parabéns pela forma que ela nos transmite, nos passa, que são casos que acontecem, a vivência dela. Tudo isso faz com que ela seja natural e muito esclarecedora. Muito obrigada, Verônica. Obrigada, obrigada. Realmente Essa é a ideia. é uma excelente palestrante e domina o assunto. Por isso que torna-se esclarecedor. Muito obrigada. A OAB vai marcar com você também para a palestra lá, tá ok? Aguarde. Com certeza. Um vocabulário que todos nós conseguimos alcançar, principalmente nós mulheres. Principalmente nós mulheres. Falar com robustez. Não adianta a gente usar um palavreado rico se não atinge o coração. Então, a ideia da conscientização é você tocar aquela mulher para que ela saiba que ela não está sozinha e que aquilo não é culpa dela. Isso é uma questão que existe de forma democrática. É possível que todas nós já tenhamos passado por isso ou conheçamos alguém que passe por isso, e a gente tem que saber sempre que existe solução e que não é para a gente ficar se culpabilizando e se responsabilizando por um nome ou por um rótulo que queiram nos dar diante de uma violência que nós sofremos. Doutora Verônica, eu gostaria de perguntar como é que a gente faz para ter acesso a essas informações, porque são muitos tipos de agressões que a gente realmente, como leiga, nem imagina que seja, né? Exatamente. Então, tem algum lugar onde a gente possa estar tendo acesso, né, a essas informações, a essas orientações, até de como proceder, né? Se a gente... O que acontece? Eu recomendo, por isso que eu faço palestra, exatamente por essa questão. Quanto mais eu trabalho nisso, mais eu vejo que poucos sabem. Então, como difundir a informação se não reunindo pessoas para que essas pessoas repercutam para outras esse conhecimento que muitas não têm? Então, como é difícil a leitura dessa lei, até para as pessoas que não têm conhecimento jurídico, porque a lei é muito clara em definir quais são as violências, quais são as medidas protetivas, o que pode, o que não pode fazer. Só que isso é de um conhecimento fácil para quem entende de direito, quem fez a faculdade, estagiários, já formandos, bacharéis, pessoas que atuam na área jurídica. Para quem não atua, é interessante estar atento às redes sociais de quem palestra, ou acompanhar as palestras quando elas são feitas, quer presencial, quer virtualmente. Por isso que o nosso governador comentou das minhas redes sociais. Eu, nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, quando eu sou convidada para fazer palestra, quer no Rotary, quer em OAB, quer em qualquer lugar, clube, comunidades, condomínios, aonde eu levo essa temática, principalmente naquela região, naquele bairro, por ser mais fácil o deslocamento de quem está em torno, eu aviso nas redes sociais. Hoje, por exemplo, eu avisei que eu estaria aqui no Zoom, para que quem tivesse interesse viesse para tirar dúvida. Porque é sempre essa a intenção, informar, tirar dúvida e esclarecer. Então, quem quiser acompanhar é delegada Verônica Oliveira. Tanto o meu Instagram quanto o meu Facebook, delegada Verônica Oliveira. Lá eu informo todas as palestras aonde eu sou convidada. E mais, quem quer que eu faça palestra, elas são gratuitas, eu não cobro nada, tanto fisicamente quanto virtualmente. Quem quiser, eu me desloco até o local para fazer palestra para esse grupo de mulheres e homens, porque é importante que seja esclarecido que esse tipo de palestra é para todos, é para a sociedade. Não é só para a vítima de violência, porque não adianta a vítima saber que é vítima e o autor continuar praticando crime. Não adianta. Então, a palestra é para todos. Quem quiser me convidar para fazer palestra em qualquer localidade do estado do Rio de Janeiro, é só estar entrando no meu privado das redes sociais,
tanto no Instagram quanto no Facebook, que eu estou atendendo em todos os lugares. Eu já estive na Costa Verde, um beijo para o Rotary de Angra dos Reis. O Rotary executa um trabalho social digno de aplauso, porque através do Rotary e da OAB, eu tenho rodado o estado do Rio de Janeiro levando essa mensagem, essa informação, esse estímulo para que as mulheres queiram buscar e busquem a vitória pessoal, a vitória interna, porque você conviver com violência e você sair dela, isso para quem sofre, isso é uma vitória. A gente escuta muito uma palavra, livramento. Ah, eu tive um livramento, eu saí de um relacionamento abusivo. Então, quando a gente que está aqui palestrando escuta isso, escuta um agradecimento. Doutora Verônica, obrigada pela sua palestra, porque eu consegui esclarecer certas situações e depois do que a senhora me falou, eu tive coragem de sair. Isso vale mais do que pagamento, porque você salva vidas. Então, eu, desde a Operação Lei Seca, a importância do salvamento de vidas se dá quando a gente vê a redução do número de feminicídio, do número de vítimas de violência, do número de acidentes causados por motorista embriagado quando eu era da Lei Seca. Isso que faz a gente querer continuar a trabalhar pelo bem da sociedade. Você vê que a gente consegue atingir, emocionar, tocar a pessoa. Não é um discurso feito, são palavras que saem de uma vivência de 20 anos. Então, quem quiser que eu vá ao encontro de um grupo de 5, 10, 15, 20, são pessoas e toda a vida importa. Então, é só me convidar que eu irei com o maior prazer. Olha, mais orgulho ainda em saber que você, doutora Verônica, é nossa companheira. Em nome da nossa presidente Ieda e do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido, gostaria de expressar o nosso profundo agradecimento pela palestra que você ministrou com esclarecimentos realmente muito importantes. O Rotary Clube do Rio de... feliz. Pode falar, doutora. Eu fico muito feliz de estar recebendo esse certificado, porque é a prova que o meu trabalho e a escolha da minha profissão foi a escolha mais acertada que eu pude fazer. O Rotary Clube do Rio de Janeiro, Rio Comprido, na pessoa da presidente Ieda de Paiva Porto, tem a honra de conceder à doutora Verônica Stepanovez de Oliveira o presente certificado de agradecimento pela brilhante palestra intitulada Violência Psicológica contra a Mulher em reunião virtual de nossa unidade rotária. Assina a nossa companheira secretária e também doutora advogada Zélia Barbosa de Castro Erhardt e a nossa presidente Ieda de Paiva Porto, Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido. Muito obrigada. Eu que agradeço. Podemos todos abrir os nossos microfones, apesar do adiantado da hora, né? Fazer um companheirismo aos que quiserem falar, agradecer, colocar alguma coisa. Obrigada pela presença de todos. Muito obrigado. Obrigado, doutora Verônica. Parabéns aí. Beleza. Boa tarde a todos. Obrigado, doutora Verônica. Boa tarde.